Olá pessoal, professor André Luiz. Gente, nós precisamos discutir um dos principais temas globais. Eu sou professor de geografia e tenho muita paixão por história e por debates sobre políticas públicas e tenho me interessado recentemente também por questões econômicas e adoro discutir sobre questões geopolíticas. E aí o assunto que me traz aqui hoje é para falar sobre desigualdade social. Esse é um grave problema que tem atingido o nosso planeta e a gente precisa discutir sobre isso porque é extremamente complicado a gente considerar que o mundo vai conseguir, o nosso planeta vai conseguir atingir um nível de suporte do que a humanidade tem feito. Nós estamos num período de emergência climática, num período de alto consumismo, num período de concentração de renda, num período em que as pessoas estão cada vez mais vendo pouca gente acumular uma riqueza astronômica, para não dizer outra coisa, e muita gente, mas muita gente mesmo, empobrecendo. Já começo esse vídeo dizendo que eu, particularmente, não considero isso como algo justo. Para quem lê, entende um pouquinho, já viu alguns trechos, já foi à igreja, sabe que na Bíblia Jesus falava muito a respeito de quanto a gente deveria olhar e orar pelos mais pobres. E que a fé morta é aquela fé sem ação, uma fé sem atitude é morta. E a gente precisa levar isso em consideração. No capitalismo, que é o sistema econômico que é vigente na maior parte do mundo, nós temos um sistema que é baseado no poder do dinheiro. Tudo é quantificado no poder do dinheiro. E aí, dentro disso, a gente divide a sociedade em classes sociais a partir da renda dessas pessoas. E um dos principais problemas que envolvem os países e o seu desenvolvimento é a questão da renda. Um exemplo, o Brasil é um país rico. Nós nos tornamos recentemente a 9ª economia do planeta, saímos da 13ª para a 9ª colocação em pouquíssimo tempo, 1 ano, no máximo 2. Só que se essa riqueza, se ela não for bem distribuída, é problema, é ruim. E aí eu digo isso pelo seguinte: uma concentração de renda não é apenas isso. Uma concentração de renda também significa concentração de poder. E sendo assim, nós precisamos entender algumas coisas. Neste mundo capitalista, quanto mais rico você é, maior o seu potencial de ser cada vez mais rico. E não por mérito próprio. E sim, na maioria esmagadora das vezes, por herança. Por um patrimônio já construído. Pela exploração do trabalho das outras pessoas. Pela precarização das condições de trabalho dos trabalhadores. Pela formação de exército de mão de obra. Pelos salários baixos pagos aos trabalhadores. Isso permite com que as empresas tenham taxas de lucro cada vez maiores e tenham despesas cada vez menores. Isso vai beneficiar um grupo muito pequeno
em detrimento do sofrimento de um grupo muito maior de pessoas. Recentemente, estamos em janeiro de 2024, nesse mês agora, nós tivemos a divulgação de um anuário divulgado pela Oxfam, que é uma entidade internacional que faz publicações de pesquisas com base científica, com base na realidade. E os dados me motivaram a gravar esse vídeo aqui. A Oxfam publicou que as 5 pessoas mais ricas do planeta nos últimos 3 anos, considerando o período pandêmico e o período pós-pandemia principalmente, elas elevaram a sua riqueza de 405 bilhões de dólares para 869 bilhões de dólares. Já chegaram a quase 1 trilhão de dólares. E se você quiser saber o valor que seria em reais, basta pesquisar qual a cotação do momento que você tiver interessado em pesquisar sobre isso, a cotação do dólar comparado ao real no momento, e aí você multiplica o valor de reais para chegar nos dólares. É uma riqueza muito concentrada. Isso porque no mesmo período, 60% da população mundial, 5 bilhões, eu disse bi, com letra B, 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres. E uma coisa eu aprendi nesses últimos tempos: o dinheiro não some. Se essas 5 bilhões de pessoas, lembrando que o mundo tem pouco mais de 8 bilhões, se essas 5 bilhões de pessoas se tornaram mais pobres em 3 anos, para onde é que foi esse dinheiro? Para as mãos das pessoas mais ricas. E sabe qual o tipo de atividade econômica que esses mais ricos têm? Dos 5 bilionários que eu falei, e a gente que ganha mais de 1 bilhão de dólares, a gente que tem patrimônio acima de 1 bilhão de dólares, bilionário é isso, não é em reais, em dólares. Esses 5, 4 deles são do ramo da tecnologia, das Big Techs. Estou falando aqui por uma dessas plataformas, da Alphabet. O YouTube pertence ao Google. A Meta, do Mark Zuckerberg, também um dos 5 mais ricos do mundo, é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, entre outras redes. Elon Musk, dono do Twitter, da Tesla, da SpaceX. Temos o Jeff Bezos, dono da Amazon, e um desses 5, o segundo colocado, é o dono de uma marca de luxo que vende produtos para pessoas que querem se exibir em sociedade, mostrar que podem mais, que são melhores que as outras pessoas porque tem mais dinheiro. Como que elas mostram isso? Comprando produtos exclusivos. Uma das marcas deste empresário é Louis Vuitton. Não preciso dizer mais nada a esse respeito. Continuando, o que eu descobri dentro dessa pesquisa, vocês podem descobrir também. Essa pesquisa está disponível na internet, dentro da Alphabet. A Google é o portal de buscas que chega a fatores de mais de 90% de todas as buscas feitas pela internet. Em alguns lugares, como por exemplo o Brasil, esse valor chega a 98%. Então, essas empresas têm um poder enorme. E as empresas desses bilionários exercem poder, mas não só de controlar qual tipo de informação vai ser veiculada. Eles lucram com discurso de ódio, eles lucram com coisas polêmicas, eles lucram com tudo aquilo que causa alvoroço social.
O objetivo das redes sociais ultimamente tem sido facilitar a disseminação de notícias falsas, de fake news. Só que não é só isso, não para por aí, não basta isso. Essas empresas, as Big Techs, são responsáveis também por um outro tipo de pressão. Desigualdade social, concentração de renda, causa grande concentração também de poder político. Essas empresas financiam vários candidatos, independentemente do partido ao qual eles estejam filiados. E aí eles pressionam poder executivo, poder legislativo, municipal, estadual, federal, a produzir e executar leis que os beneficiem. Além disso, esses super ricos, esses bilionários, eles não têm preocupação, em maioria, popular. Não tem preocupação de fazer um atendimento social, de ter uma área social bem desenvolvida. Eles estão preocupados com a taxa de lucro. E aí, eles fazem disso o seu grande trunfo político. Colocam os políticos na mão e a gente acha que está somente por votar conseguindo construir algo democrático. Mas vou dizer outra coisa muito importante. Não há democracia que se sustente com desigualdade social. Outra coisa, a desigualdade social é o grande problema. Muitos vão falar, não é desigualdade, é a pobreza. Se você não reduzir a desigualdade social, você não reduz a pobreza. A pobreza está atrelada à desigualdade social, só que somente combater a pobreza, elevar o nível dos mais ricos e dos mais pobres ao mesmo tempo, não reduz a desigualdade. E levariam muitos anos, até mesmo séculos, para que pessoas mais pobres tenham uma mínima condição de vida sem quebrar o atual nível de desigualdade. Prosseguindo com os dados que eu busquei, das 10 maiores corporações do planeta, elas juntas somam um patrimônio de 10 trilhões de dólares. E se a gente pegar as 5 primeiras deste grupo, elas têm um valor maior que o PIB, que o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas por um país da África, da América Latina e do Caribe somadas. Olha o nível da concentração. Dentro desse tempo que eu disse que os 5 bilhões mais ricos cresceram seu patrimônio em mais de 100%, mais que dobraram o seu patrimônio, 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres dentro de 3 anos. Outro dado muito interessante, horrível, mas muito interessante. Os homens têm uma riqueza de 105 trilhões de dólares a mais do que as mulheres. Só para se ter uma ideia, isso é mais de 4 vezes o PIB da maior economia do planeta atualmente, que são os Estados Unidos. O 1% mais rico da população mundial sozinha, emite para a atmosfera mais carbono do que 2/3 da população mundial. Eu estou falando de 5 bilhões de pessoas. Olha que interessante. No Brasil, a coisa não é diferente. Por mais que governos se sucedam, o nosso maior desafio continua sendo a desigualdade social. E aqui dentro, os brancos têm uma renda 70% maior que a dos negros. Dos 4, 5 dos... peraí... 4, é tanto número grande que a gente acaba se confundindo. 4 dos 5 bilionários brasileiros
cresceu a sua renda em 51%, dentro daquele mesmo período de 3 anos. Enquanto isso, ao mesmo tempo, 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. E aí podem me perguntar qual que é o problema nisso? Por que isso é ruim? Ou então, isso é inevitável. Isso é natural. Acontece desde que o mundo é mundo. Uma pessoa dessas não é de direita, não é de esquerda. Uma pessoa que ache normal uma concentração tão grande de renda perdeu a humanidade, perdeu o senso de justiça, perdeu aquilo que é mais interessante dos seres humanos, que é a razão. O que nos diferencia dos outros seres vivos do planeta, a razão. Então, para finalizar esse vídeo, para não ficar extenso, muito longo, eu quero dizer para vocês, a gente não pode compactuar, a gente não pode concordar, a gente não pode achar justo, a gente tem que lutar contra a desigualdade social. Porque a desigualdade social se reflete em todos os campos da nossa vida. Se reflete no discurso de gênero, se reflete no discurso étnico-racial, se reflete nas pessoas com deficiência, se reflete no grupo de pessoas consideradas especiais, se reflete na vida das pessoas LGBTQIAPN+. Porque essas pessoas estão entre as mais pobres. A gente não pode considerar isso como justo. E aquilo que a gente não considera justo, a gente luta contra. A gente se levanta. A gente fica com o sentimento de indignação ativo. A gente vai à luta, a gente pressiona. E uma das possíveis soluções para a concentração de renda, a gente não pode mexer com as políticas dos outros países, mas no nosso a gente tem o dever de correr atrás. No Brasil, a gente pode ter governo de direita, governo de esquerda, governo de centro, centro-direita, centro-esquerda, mas todos, efetivamente todos, nós precisamos pressionar qualquer governo que seja, inclusive o atual, principalmente o atual governo, para que haja taxação das grandes fortunas. Que a carga tributária, a carga de impostos, aquilo que é cobrado por lei para a gente pagar, para sustentar a economia do nosso país, que ela não fique tão concentrada em relação ao consumo quanto é. Por que no Brasil o pobre sofre mais do que o mais rico? É simples. Para os economistas é uma explicação extensa. Mas dá para dizer com muita simplicidade. É o seguinte. Os mais pobres sofrem mais porque a carga tributária, os impostos no Brasil estão mais voltados ao consumo. E o pobre consome tudo do seu salário em bens de consumo. Enquanto os mais ricos consomem uma parte com bens de consumo, mas não tem um imposto muito grande em relação à sua fortuna, que é renda. Nós devemos colocar a carga tributária brasileira para diminuir o peso do consumo e aumentar o peso dos impostos em relação à renda. Quanto maior a renda, maior a carga tributária, mais impostos. Jatinhos, helicópteros, jet skis. A gente lembra de alguém que passou no Brasil há um pouco tempo falando de jet ski, né? Isso não tem imposto equivalente a IPVA. Então aqui
eu encerro esse vídeo para vocês pedindo encarecidamente: vamos à luta para que as grandes fortunas tenham aumento de impostos, enquanto que os mais pobres devam ter proporcionalmente redução de seus impostos. Era isso. Até o próximo vídeo. Assistam aos demais vídeos. Curtam Professor André Luiz nas outras redes sociais. Muito obrigado.